Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no programa Reflexão Bíblica e certamente Deus terá a ocasião de lhe falar o que está no seu coração ao teu coração. Então, tenha um pouco de paciência, separe esse tempinho para escutar a palavra de Deus e se estiver num ambiente onde tenha perto de você um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo e vamos refletir na palavra do Senhor. O texto escolhido para essa ocasião é 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e o versículo 11, que diz assim: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amados irmãos, estas são as palavras de uma mulher marcante na história do Velho Testamento, conhecida por todos nós como Ana, estéril, casada com Elcana e que tinha por rival Penina. E por ela ser estéril, a Bíblia fala que ela está aqui no templo do Senhor, que ainda não era aquele templo fixo construído por Salomão, mas ainda era o tabernáculo, aquele que serviu durante toda a peregrinação do povo durante a caminhada no deserto. Sabemos que o povo já está instalado em suas posses, mas o tabernáculo ainda era o único meio onde o povo se congregava, o único local onde havia ali a revelação do Senhor. Então a Bíblia fala que Ana subiu ao templo e fez esta oração, famosa oração conhecida de todos nós. Ela fez um voto e ela, por não ter filhos, talvez há muitos anos que ela orava, ela nunca fez uma oração como essa. Essa oração foi diferente, esta oração foi marcante, esta oração ela foi o divisor de águas, porque Deus ele precisava de uma pessoa para assumir o lugar sacerdotal daquela época. Na época, estava assumindo o lugar de sumo sacerdote um homem chamado Eli, mas Deus o queria tirá-lo, e Deus o estava rejeitando por sua forma pecaminosa de administrar as coisas santas do Senhor. A Bíblia fala então que ela fez esse voto. Se tu me deres um filho homem, reparem que ela escolhe o sexo, eu te entregarei, Senhor, por todos os dias da sua vida, e na sua cabeça não passará navalha. Em outras palavras, ele seria nazireu. O nazireado era uma consagração, uma separação, e ela está determinando que essa separação seria por toda a vida daquele seu filho. E nas regras do nazireado se dizia que ele não deveria tocar em nada que fosse morto, ele não deveria beber nada proveniente da uva e ele também não podia cortar o seu cabelo durante todo o período do nazireado. O nazireu mais famoso da Bíblia é o próprio Sansão. Pois bem, Deus, diz a palavra, que atentou para a oração de Ana. E ela então veio a gerar um filho. Mas na ocasião aconteceu algo interessante de se relembrar. Ela no que orava, ela não pronunciava palavras, ela apenas balbuciava e diz a palavra que Eli, o sumo sacerdote, a viu e quando a viu, julgou-a de forma equivocada, achando que ela estava bêbada, né? Para Eli, que era um homem pecador e que não levava a sério a sua chamada, ele achava que pessoas bêbadas poderiam entrar e sair normalmente na presença de Deus. Afinal de contas, ele já havia se habituado a ver isso ali. E a Bíblia fala que ele então sugeriu a ela de largar aquele vinho,
mas ela explicou e disse que não era embriaguez, mas era amargura da alma, do espírito, pois já vivia uma vida de muitas aflições na sua família e vivia envergonhada pelo fato de não gerar filhos ao seu esposo. Após a explicação, diz o texto que Eli a abençoou e disse a ela no capítulo 1 e versículo 17, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça diante de ti, e assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Antes de falar de Samuel, eu quero pegar aqui um pedacinho desta fala de Ana, deste texto que fala sobre ela, porque diz que o seu semblante já não era mais triste. Todas as vezes que Deus está prestes a entregar algo muito grande a alguém, Ele sempre começa a agir num lado do nosso corpo, e é justamente no nosso semblante. A alegria de saber que há um Deus fiel, que ouve, ele começa no semblante de uma pessoa crente, de uma pessoa fiel. Às vezes a gente olha para alguns servos de Deus e vê aquele homem o tempo todo de cara fechada, meio que carrancudo, que dá até medo de se aproximar. Mas aquele que está prestes a receber bênçãos de Deus, a sua alegria, ela é refletida no seu semblante. O seu coração se alegra e a alegria do coração aformoseia o seu rosto. Ana saiu da presença de Deus já com um sorriso, já com um pequeno sinal de que Deus a estava ouvindo e que algo muito grande iria acontecer. Pois bem, sorria mais. Permita que as pessoas vejam a fidelidade de Deus em você. Ela foi para casa e diz a palavra de Deus que ela coabitou com o seu marido e ela então gerou o famoso Samuel, aquele jovem que diz a palavra de Deus no versículo 24, que no momento em que ele foi desmamado, e que os estudiosos, principalmente Flávio Joséfo, um historiador hebreu, ele diz que essa questão do desmamar era entre 4 e 6 anos de idade. Então vamos colocar a suposição no seu nível máximo. Vamos dizer que aos 6 anos ele foi desmamado. E era então ele levado ao templo para ali ser consagrado a Deus. O texto vai mostrar, queridos irmãos, que quando ele chega ao santuário, ele é dedicado a Deus e agora ele vai ser oferecido aos cuidados do sacerdote Eli. E a gente nota uma coisa interessante aqui no texto, é que Eli, ele poderia ter rejeitado naturalmente aquela criança, uma criança de 6 anos que não era dele, que não era seu parente, que não tinha nada de biológico seu. Ele poderia dizer, não, mulher, eu não tenho nada aqui a ver com o voto que tu fizeste com Deus. Cumpre teu voto de outra maneira. Ou tu moras aqui perto do santuário e deixa o menino fazendo suas funções aqui, mas que todo dia ele volte para casa e não fique na minha responsabilidade. Mas ele naturalmente aceitou a criança e se prontificou em criar a criança. Não se sabe ao certo como essa aceitação veio de forma tão natural, mas supõe-se que Eli queria corrigir a educação errada que deu aos seus filhos. Ele tinha 2, e estes 2 filhos já eram adultos. E estes 2 filhos, eles causavam uma vergonha muito grande ao seu pai. Provavelmente, quando ele aceita a presença de Samuel consigo, ele quer dar àquela criança uma criação que ele não deu aos outros 2 filhos. O nome dos outros 2 filhos de Eli era Ofni e Finéias. Eles eram tão pecadores que a Bíblia diz que os seus pecados tinham chegado diante de Deus.
e eles eram filhos de Belial. Esse termo pejorativo que a Bíblia usa apenas para pessoas de alto grau de pecaminosidade está sendo usado para aqueles dois rapazes no capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E aí a Bíblia vai descrever qual era a prática pecaminosa que esses rapazes faziam. A primeira delas, eles roubavam das ofertas que eram trazidas no templo. Diz o texto que quando as pessoas traziam carne com gordura para ofertar ao Senhor, e essa era a maneira de se trazer a oferta, a gordura deveria ser totalmente retirada da oferta, do sacrifício, e esta gordura deveria ser queimada no altar do sacrifício. E somente a carne, ela deveria ser aproveitada. Uma banda do animal, uma parte, metade do animal, ela era totalmente queimada, mas outra parte, ela era dada ao sacerdote e aos seus filhos. Mas diz o texto que estes rapazes não queriam a sua parte do sacrifício sem a gordura. E eles então exigiam que os ofertantes deixassem a gordura na carne. E eles então, amados, chegavam até a ameaçar em bater se caso o ofertante quisesse relutar contra as suas imposições. Pois bem, o texto diz que isso soava ao Senhor como um ato extremamente pecaminoso, porque era uma instituição. Deus havia instituído que as carnes deveriam ser aproveitadas sem a gordura e que a gordura totalmente fosse queimada no altar. Mas esses rapazes, eles pecavam. Nós não encontramos em nenhum momento Eli confrontando de forma rígida este tipo de atitude. Mas a segunda maneira com qual eles pecavam era mais agravante ainda. Diz o texto que eles chegavam a se prostituir com as jovens que vinham ao templo. Isso eles faziam de forma descarada e eles faziam isso na porta da congregação. E era muito grande, diz o versículo 17 do capítulo 2, era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. No versículo 25 diz que Deus os queria matar. Deus os queria matar. E aí surge uma pergunta, por que Deus então não o fez no momento em que quis? Vocês vão notar que Deus teria que esperar com que um homem justo aparecesse naquele cenário horrível de decadência espiritual. E esse homem ainda estava em tenra idade, ainda estava com 6, 7, 8 anos de idade apenas, era apenas uma criança. Mas notem que esta criança, sendo criada neste ambiente pecaminoso, ele tinha pequenas chances de não viver nos caminhos que aquela família andava. Samuel, ele é justamente um reflexo contraditório do ritmo que aquela família vivia. Ele consegue se sobressair. Ele consegue andar na contramão da família de Eli. Ele consegue nadar contra a correnteza. Não estou falando de um homem maduro, com a sua mente já formada, eu estou falando de um adolescente que rejeitou a convivência pecaminosa daquela família para viver uma vida de santidade ao Senhor. Eu quero me dirigir diretamente à classe adolescente, à classe de jovens, porque na ocasião ele tinha quase a sua idade. A idade de 10, de 11 anos, uma idade muito infantil, uma idade muito imatura. Mas ele sabia de uma coisa: o que é certo, eu devo seguir. E o que é errado, independentemente de quem venha, devo rejeitar. Samuel, ele desenvolveu uma santidade
própria dentro de um lar extremamente pecador. Talvez você, jovem, esteja lutando sozinho na sua casa contra o ritmo acelerado com que sua família vem vivendo distante de Deus. Mas o Senhor marcou este momento para te dizer que é possível sim sobreviver com a ajuda do Espírito Santo. Em meio ao lamaçal do pecado, Deus pode te erguer como uma rocha firme e fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Se você é o tipo do jovem que tem um propósito com Deus e que tem dito no seu coração: eu quero viver exclusivamente para o Senhor, esta palavra é para você. Esta palavra é para você que tem feito da sua vida um altar, que tem feito de sua vida um sacrifício vivo perante Deus. O Senhor quer fazer contigo aquilo que ele fez com Samuel. Certamente, querido, a vida de pureza de Samuel, ela foi auxiliada pelo Espírito Santo do Senhor. Não seria possível este jovem ser um grande profeta como foi, sem que o Espírito Santo estivesse guardando. E assim tem sido com a sua vida. O Espírito Santo, ele tem te protegido. Você perceba que as mãos do Senhor estão te cercando. E em muitas ocasiões, Deus trabalhou ao seu favor para que tu não te contaminasse. Em muitas ocasiões, é necessário reconhecer que o esforço surgiu da sua parte. Foi você que se esforçou, foi você que disse não ao pecado, foi você que pôs um propósito no seu coração e disse: eu não quero me contaminar, como foi o caso de Daniel. Mas eu quero também te dizer que em muitas ocasiões, e talvez até na maioria delas, foi Deus que interviu, te protegeu, te guiou, te separou, te consagrou para que tu estejas aqui hoje, escutando esta palavra e o teu coração está puro. Deus está te dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vai valer a pena você lutar pela sua santificação. O Espírito Santo de Deus mostra que neste texto, amado, quantas vezes o pequeno Samuel, que agora no capítulo 3, segundo Flávio José, ele está com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Segundo o historiador, no capítulo 3, versículo 1, ele está com 12. No capítulo 3, versículo 20, ele está com 21 anos de idade. No capítulo 3, versículo 20, diz assim: todo Israel, desde Dan, que era a última tribo, até Berseba, que era a primeira, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ou seja, todos os quadrantes da nação israelita já estavam cientes de que aquele jovem de 21 anos era um profeta de Deus, estava consagrado. Mas quais foram as suas bases? A sua base foi uma base de renúncia, de separação. Talvez você não entenda hoje o plano de Deus na tua vida, mas é justamente nessa fase adolescente que tu estás vivendo, conturbada muitas vezes por tentações, conturbada por descobertas, uma reação emocional que você sente nessa fase, são neurônios que se desenvolvem, são problemas que você enfrenta, psicológicos às vezes, tudo isso da fase da adolescência. Seus hormônios estão se regenerando e você está sentindo coisas que você nunca sentiu como criança. Em seu corpo está desenvolvendo áreas que você nunca viu isso na sua infância.
Mas é justamente nessa área que Deus diz: eu sei que está sendo difícil para você, mas é justamente agora que eu me aproximo mais perto de sua vida. É justamente nesta hora, diz o Senhor, que eu estou prestando um cuidado maior a você. Por quê? Porque os meus planos para a tua vida, eles são duradouros. Os meus planos para a tua vida, eles lá na frente serão compreendidos. Então, nesta fase da adolescência, é necessário uma separação, uma escolha, um coração decidido. Em quantas ocasiões eu posso imaginar que aqueles dois jovens, Ofni e Finéas, chamaram o Samuel, o adolescente Samuel, para que se envolvesse com suas práticas pecaminosas. Quem não gostaria de comer um grande pedaço de carne gordurosa quando o próprio Eli estava envolvido nisso? Quem não gostaria de se envolver num grande churrasco feito por aquela mocidade? E o pequeno Samuel, parece que eu vejo, dizendo: não, eu não quero. Tentando não ser aquele jovem chato, mas quem sabe dando qualquer desculpa simplesmente para não se envolver com aquelas práticas. E Deus observando tudo aquilo. E enquanto os prazeres daquela família pecaminosa era pecar contra o Senhor, Deus estava preparando um prazer maior para Samuel. Diz o texto, no capítulo 3, que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E certo dia, estando ele deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Note, querido, que enquanto ele abria mão dos prazeres momentâneos e carnais que aquela família o tentava influenciar, Deus, por outro lado, preenchia todos os seus desejos com algo divino. O prazer de ouvir a voz de Deus preenchia o prazer da carnalidade vivida por aquela família que o cercava. Deus, ele está falando através da sua palavra e te dizendo: eu tenho algo para te dar tão mais forte, tão mais prazeroso do que as ofertas que o mundo tem te dado. Abra mão das coisas que desagradam ao Senhor e certamente você vai ter como companheiro o Espírito Santo. Ele será o teu maior amigo. Ele será a pessoa que estará ao teu lado em todo o tempo, te compreendendo, te ouvindo. Haverá uma intimidade do Espírito Santo contigo ainda nesta fase da tua adolescência. Passarás a ouvir a voz do Senhor de uma forma mais nítida e clara, e certamente será uma preparação para o que Deus já projetou desde a eternidade para a sua vida. Eu estou falando com jovens que estão muitas vezes sendo bombardeados nas escolas, nos cursos. E aquilo no seu coração muitas vezes surge quando você diz: será que vale a pena eu renunciar todos os prazeres da minha juventude para servir a este Deus? Deus marcou esse momento com você e está dizendo: sim, filho, vai valer a pena, porque os prazeres desta vida são passageiros, momentâneos e desastrosos. Mas o que eu tenho para te dar como prazer, ele é eterno, duradouro, prolongável e influenciador. Repare que o próprio Samuel ainda não tinha tido experiência de ouvir a voz do Senhor. E Deus promoveu um momento muito especial, onde falou com ele, não usando uma terceira pessoa, mas usando-se a si próprio. A voz de Deus soou ao coração
de Samuel. Talvez você não entenda agora, mas saberás depois que Deus está preparando os teus ouvidos para ouvires a voz dele de forma nítida. Você não sabe quem será daqui a 10 anos. Eu também não sei. Não existe ninguém que saiba. Mas o Deus que te parou agora, na frente desta televisão, está falando contigo e te dizendo: o plano que eu tenho contigo é maravilhoso, excelente e que ninguém poderá revogar. Eu te chamei, eu te escolhi e aquilo que eu determinei será feito na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria nessa hora de fazer uma oração por você. E se você não se envergonhar de orar na presença de pessoas, feche seus olhos ou dobre seus joelhos se for conveniente e ore a Deus comigo, consagrando mais uma vez a sua vida ao Senhor dos Exércitos. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, agradecidos por mais uma reflexão bíblica, onde tu, pela tua palavra, Senhor, falaste. Nesta ocasião, de uma maneira especial, a classe dos jovens, dos adolescentes, ó Deus, que lutam para te servir, mas que tu, através da tua palavra, falaste que a maior luta não vem deles, mas é do teu Espírito Santo, que estão aí até hoje, estão de pé, te servindo, porque tu os tens sustentado. E se porventura, ó Pai, este programa alcançou algum jovem que está fraco na fé, ou até mesmo que esteja afastado dos teus caminhos, nesta oração que ele está fazendo, Senhor, aproveita-te desta brecha do seu coração e entra. É ele te dizendo: entra, Senhor, novamente, e cumpre a tua vontade em mim, cumpre os teus propósitos, que toda a força do pecado, ó Deus, seja neutralizada e que toda a influência do maligno contra a vida deste jovem seja anulada pelo poder que há na tua palavra e que ele viva dias de bênçãos e que te sirva em fidelidade no nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Este foi mais um programa Reflexão Bíblica. Que Deus possa mostrar em outras ocasiões a vontade plena dele. Procure uma igreja Assembleia de Deus próxima à sua casa, presidida por nosso muito digno pastor presidente Ailton José Alves. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.